seguro. Pensa, com a Ensa estou seguro. Pensa, eu sou segura. Pensa, com a Ensa eu sou segura. Pensa. Vivo uma vida muito intensa, não me junto mais a ninguém, só quero Ensa. Já escolhi o meu futuro para que vença. Já não quero mais ninguém, só quero Ensa. Estou seguro, ponho todos na balança e ela se inclina para o lado da mudança. Como um imbondeiro tenho força e esperança. Não confio em mais ninguém, só quero Ensa. estou seguro. Yeah. Pensa, com a Ensa estou seguro. Pensa, Eu sou segura. Pensa, com a Ensa eu sou segura. Pensa. Em casa, no carro e no trabalho, com saúde e segurança. Não confio em mais ninguém, só quero estou Ensa. seguro. Pensa, com a Ensa estou seguro. Pensa, Eu sou segura. Ensa, com a Ensa eu sou segura. Ensa. Yeah, com a Ensa estou seguro. Cidade da capital angolana, bom dia. Bom dia Angola, bom dia mundo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Espaço Viva Seguro, programa da Ensa Seguros de Angola, na sua penúltima edição neste mês de janeiro. Hoje nos propusemos a falar sobre prova de vida aos reformados. Antes mesmo de tudo, deixem-me passar um recado. A Ensa Seguros de Angola comunica aos pensionistas dos seguintes fundos de pensões que se encontram sob a sua gestão deverão efetuar a prova de vida a partir do dia 11 de janeiro de 2021 até o dia 31 de março do mesmo ano. Fundo de Pensões Ensa, Fundo de Pensões do Porto de Luanda, Fundo de Pensões da Fina Petróleos de Angola, Fundo de Pensões da Caixa de Previdência e Aposentação dos Trabalhadores das Alfândegas e Fundo de Pensões da OPS Angola. Esta prova, entre outros, visa o reconhecimento e o devido processamento dos benefícios para o período em curso e poderá ser feita pelos próprios ou por procuradores munidos de poderes bastantes para o efeito, ao abrigo de procuração regularmente emitida. A prova deverá ser feita mediante o preenchimento e assinatura de formulário próprio dentro do horário de expediente, junto de qualquer agência Ensa, tanto em Luanda como em qualquer outra província do país. Há mais de 40 anos que a Ensa protege as famílias e empresas com a melhor oferta de seguros. Foi também a Ensa que criou o primeiro seguro de saúde de Angola. Agora, a Ensa leva essa proteção além fronteiras, para além do acesso à maior rede de prestadores de serviços de saúde em Angola. A Ensa oferece também a todos os segurados o acesso à rede essencial de prestadores de serviços de saúde da Advance Care em Portugal. Os descontos são em média de 40% em todos os atos médicos, seja em consultas ou exames clínicos de diagnóstico, cirurgias, fisioterapia e outras necessidades de saúde que possam surgir. Para além dos descontos excepcionais, ainda tem direito ao reembolso de 80% a 100% dos valores pagos pelos atos médicos a quando do regresso a Angola. Ninguém lhe dá mais que a Ensa. Por isso, no momento de decidir, confie a sua saúde à maior seguradora de Angola. Ligue já 923 165 000 e faça um seguro Ensa Saúde. Ensa, a estrela que protege há mais de 40 anos. Prova de vida aos reformados. E para o efeito, é nosso convidado, o licenciado em Matemática, mestrado em Gestão de Seguradoras e Fundo de Pensões pela Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade de Barcelona. Atualmente, o nosso convidado é gestor de Fundo de Pensões da Direção Técnica da Ensa Seguros de Angola.
Ele está tão somente na ENSA há 22 anos. O nosso convidado é o Dr. Tusse Paulo Vuvu Kwanzambi. Se estiver errado, por favor, me corrija. Está certo, está certíssimo. Boa tarde, bom dia, perdão. Seja bem-vindo Obrigado. à Rádio Mais, seja bem-vindo ao ENSA Seguros, que não é a primeira vez. É a segunda vez. É a segunda vez. Está tudo bem? Aqui. Está tudo bem, Tudo bem. perfeitamente. Muito bom dia, caros ouvintes, e em particular os nossos pensionistas e colaboradores da ENSA. Hoje vamos olhar para essa questão do fundo de, ou seja, a prova de vida aos reformados, mas antes mesmo de entrarmos para este tema, por favor, para elucidar ou esclarecer aos nossos ouvintes o que é, afinal de contas, fundo de pensões, o que é reforma. A reforma são benefícios deferidos devidos aos trabalhadores que, após o tempo necessário da prestação de serviço, que geralmente são 35 anos no espaço territorial angolano, para os que completam os 35 anos, portanto é uma reforma completa, ou aos 60 anos, ou há casos em que estão previstas pensões antecipadas ou pensões de invalidez e também pensões de sobrevivência para os falecidos que deixam seus beneficiários e que também contribuíram para a construção de pensões para estes e têm esse direito ao cabo desse tempo. Quando é que acontece a pensão antecipada? Em que circunstância? Em que circunstância? Quando um participante de um fundo de pensões, portanto, cada fundo tem particularidades de gestão próprias. Por exemplo, a certos fundos são admitidos para a pensão antecipada aqueles que completam 55 anos de idade e com uma permanência, por exemplo, de 5 anos nesse fundo podem ganhar esse direito. E há fundos em que estão previstas uma permanência de 10 anos contínuos, já dão direito a benefício da pensão de antecipação, mas com 55 anos. E se assim não for, terá de serem as autoridades desculpa, o nome está a escapar-me neste momento, que é a ARCEG, não é? Que é a Autoridade da Regulação. Okay. Então deverão ser essas autoridades a permitirem ou a autorizarem a saída desses pensionistas ou de participantes que tenham menos de 55 anos para certos fundos. Okay. E há aqueles fundos em que a saída para a reforma apenas podem verificar-se verificar-se em duas situações: com 35 anos de serviço ou 60 anos de idade. Exato. E há fundos que combinam estes elementos todos. Só para elucidar, para nos fazer perceber, qual é a correlação que existe entre o fundo de pensão e segurança social, ou não existe? Geralmente os fundos são complementos à segurança social, porque a segurança social é a base, é a previdência mãe, e existem empresas para complementarem o benefício que é atribuído pela segurança social, e a segurança social, na sua maioria, por digamos, cobrir todo o país, um universo maior, os benefícios não são tão generosos assim. E as empresas são convidadas a criarem fundos próprios para servirem de complemento a essa pensão da segurança social, de modo a garantirem o nível de vida que os trabalhadores tinham a quando da participação no ativo, quando vão para a reforma, então mantendo o mesmo nível. Caso tenham os dois fundos a funcionar em paralelo, então o nível de vida não baixará drasticamente e não se verá praticamente reduzida
a uma miséria. Então, bem, essa coisa dos fundos de pensões é uma espécie de segunda segurança social. Não Quando diz que é um complemento... É um complemento, não é uma segunda segurança social, não. É um complemento. Okay. Vem apenas complementar o sistema geral da Previdência. Vem ao apoio do Estado, em apoio do Estado. Bem, mas este apoio que vem do Estado... Em apoio, quer dizer, as empresas entram a apoiar o Estado. Apoiar o Estado, está bem, mas pronto, vamos fazer perceber os nossos ouvintes, porque há quem eventualmente nunca ouviu falar, está a ouvir pela primeira vez, como é que isso do ponto de vista prático se processa? Como é que isso do ponto de vista prático se processa? As empresas criam um fundo com a comparticipação dos trabalhadores. Há fundos que não prevêem a comparticipação dos trabalhadores. É um fundo fechado em que a empresa é a única financiadora do fundo. Reverte determinada porcentagem dos lucros ali ao fundo. Geralmente isto vem do salário. É descontado no salário do trabalhador, poderá ser de 3% na pensão do trabalhador, ou a empresa deposita o equivalente, por exemplo, a 3, 6 ou 8% do salário do trabalhador. Ele não desconta no salário do trabalhador, mas deposita o equivalente a 3, 6 ou 8% do salário do trabalhador. E há aqueles fundos que prevejam também a comparticipação do trabalhador e podem definir que o trabalhador participe com 3% do seu salário. Daí sim, a partir do seu salário serão deduzidos 3% já na fonte, antes do pagamento, digamos, do ordenado, deduz-se 3% e isto é revertido a favor do fundo. Ok. Isto pode vigorar até o dia que a pessoa deixar de trabalhar. Até o dia em que deixar de trabalhar, se sair para a reforma, se desvincular. Geralmente os planos podem prever a devolução a 100% da comparticipação do trabalhador e uma certa percentagem da empresa também pode ir a favor do trabalhador em função de algumas medidas que forem também definidas. X anos de casa leva X%, mais do que X anos de casa poderá levar mais de X%. Caso haja desvinculação. Caso haja desvinculação. E há aqueles fundos que não prevejam portabilidade, então não se leva praticamente nada, leva apenas aquilo que se descontou diretamente do nosso salário, e tudo que a empresa colocou a nosso favor, então fica diluído no fundo a favor de outros beneficiários que continuam no fundo. Penso que está a ficar cada vez mais esclarecido. Agora, na altura em que a pessoa tiver acesso né, a esses fundos, como é que ele de facto funciona? É uma única vez? É de uma vez? É paulatino? Como é que isso funciona? Geralmente não se prevejam, por exemplo, o pagamento de um capital único, porque o objetivo aqui é a proteção social. Pagamentos mensais durante X tempo. Se o fundo for de benefício definido, onde podem ser previstas pensões vitalícias, então vai pagando pensões vitalícias até morrer. Se não forem previstas pensões vitalícias apenas temporárias, então serão pagas pensões temporárias até o tempo estipulado terminar, e daí os benefícios para o fundo terminam para o participante, e este, como tem o benefício base da segurança social, então vai continuar com a pensão da segurança social. Ok, pronto, aí agora percebi, porque eu queria entender até quantas prestações receberia, mas o que vai determinar isto é em função do plano que for determinado para o pagamento na altura das da pensões criação. Para este pensionista. Ok. Sim, senhora. Isto é definido no fim, quando se sai para a reforma, então define-se a forma, a modalidade de pagamento, quando o plano é de contribuição. Aliás,
o plano é de pagamento temporário. Não, mas na altura da criação do fundo, as coisas ficam já definidas. Olha, este fundo, Sim, o fundo, finalidade. o fundo tem a finalidade de pagar, por exemplo, pensões vitalícias. Ok, não é? fica já daí determinado. Então, Okay. Aquele que diz não, só vamos depois de terminar de trabalhar, vai receber durante 10 anos, por exemplo. Ok. Mas isto é definido no fim, Ok. não é a priori. É no final. Temos o saldo acumulado, quanto é que acumulou na sua conta. Com base nesse saldo acumulado, vamos determinar em quantos anos o pensionista ou participante pretende receber as suas pensões mensais, por exemplo. Mas eu, por exemplo, que ganho 100 mil kwanzas, né? Exemplo, eu ganho 100 mil e todos os meses sou descontado 3%. Na altura de eu ter esse benefício, qual é o valor que me vai ser dado? Isso será determinado em função do saldo líquido acumulado, porque não se esqueça que os ativos dos fundos não param. Os ativos são capitalizados, são rentabilizados. Por exemplo, se depositou lá, vamos imaginar, tem lá 100 milhões de kwanzas depositados, por exemplo, pronto, vamos baixar 30 milhões de kwanzas depositados, mas como ao longo dos anos esses ativos foram rentabilizados, com certeza que no fim não terá apenas 20 milhões, portanto as suas contribuições poderão ser valorizadas, por exemplo, em 30 e tal milhões de kwanzas, que é o seu saldo líquido acumulado. É com base nesse saldo líquido acumulado que se vai definir as suas pensões, por quantos anos as pensões vão ser pagas e qual vai ser o valor mensal. E se estará prevista o pagamento do 13º mês, não é? Para além de dezembro, temos 13º mês e assim sucessivamente. Aí já não há subsídio de férias. Com certeza que Já não. não. Até porque não está a trabalhar. Se não está a trabalhar, não Quando tem partimos para a reforma, muitos benefícios praticamente são anulados. Está bem. São anulados. Sim, né? Porque está a partir do princípio que até lá estamos com uma idade já avançada e o nosso, como diria... A nossa vida normal já é uma férias. Sim, com certeza. E já não temos praticamente muitos filhos em casa, não é? Então... Depende, há uns que têm. Há uns que têm. Aqui em África, com reais para algumas regiões do nosso país, há quem ainda tenha. Bem, toquei neste ponto como provocação apenas. Está bem, está bem. Como Este provocação. é o Viva Seguro, o programa da ENSA Seguros de Angola. Hoje estamos a falar de fundos de pensões, é verdade. Hoje o nosso olhar vai para a prova de vida aos reformados. Ok? Prova de vida aos reformados. E como arrasto, olhamos também para os fundos de pensões. Vamos olhar então, depois desta curta explicação sobre os fundos de pensões, vamos olhar para aquilo que é o tema, a prova de vida aos pensionistas, esta atividade que arrancou no dia 11 e vai até 31 de março deste ano. Como é que nós estamos? Como é que isso vai funcionar? Neste momento, a ENSA está preparada a partir da sua sede, das suas agências espalhadas pela cidade de Luanda e pelo resto do país. Temos as condições de biossegurança todas preparadas. Nas instalações da ENSA vamos encontrar, portanto, álcool gel para aqueles que se deslocarem para lá. Temos termômetros, temos salas preparadas para receber os pensionistas e temos salas reservadas onde as provas de vida são feitas, onde são admitidas 2 pessoas de cada vez. Há espaços para a recepção dos pensionistas com 36 lugares permitidos e com espaçamento suficiente para que as pessoas não estejam muito próximas umas das outras. Em suma, é isso que nós temos preparado para os pensionistas que se deslocarem nas agências da ENSA e na própria sede.
E aqui fazemos ênfase que não é necessário, de facto, os pensionistas deslocarem-se em massa para a sede, porque nas nossas agências, a nível, por exemplo, de Luanda, Cacoaco, estamos em Cacoaco, estamos em Talatona, estamos no Zango, estamos em Cazembe, estamos aqui no São Paulo, estamos em Viana, Viana Vila, Viana Parque, estamos no nosso centro, na Avenida 21 de Janeiro, estamos aqui próximo em Cachito também. Então não é necessário haver uma avalanche de pensionistas em direção à sede da ENSA na Marginal. Essas condições a que faz referência para a recepção dos reformados é para uma única agência ou elas existem para existem em todas as agências, quer de Luanda, quer nas demais províncias? E com certeza. Primeiro foram criadas as condições e assim que teve-se o sinal de que estava tudo criado, então avançamos com o comunicado e depois do comunicado, no dia seguinte já tínhamos os pensionistas a fluírem em massa nos locais indicados. Aliás, também já é de hábito, conhecem onde fazem as provas de vida, porque não é a primeira vez que vai realizar-se. Este ano é diferente este ano devido à situação da pandemia, porque nos anos anteriores não havia necessidade de se verificarem termos esses elementos todos nas agências. Okay. Mas este ano particularmente, devido mesmo às situações da Covid, o ano passado não houve provas de vida, mas este ano é imprescindível, temos de avançar com provas de vida devido a outras situações que ocorrem com a ausência de provas de vida. Essas provas são anuais? As provas são anuais, em princípio são anuais. Está bem. Agora diga-nos, já lá se vão 10 dias desde que começou, não é? Sim. Pouco mais de 10 dias desde que começou a prova. Como é que vocês olham para isso? Tem-se correspondido à expectativa? De facto, temos correspondido à expectativa. A afluência é maior. Posso garantir que neste momento já vamos com mais de 50% de pensionistas com provas de vida feita. Do número que vocês esperavam? Do número ou seja, total esperado. Inscritos, não é? Número total esperado. 50% significa que não vamos chegar até março. Há uma aderência em massa. Chegaremos até março porque nesta fase nós temos pensionistas, por exemplo, fora das grandes cidades do país e também fora do país, e alguns desses pensionistas, por exemplo, fora do país estão a ter dificuldades para fazerem suas provas de vida, estão a escrever-nos diariamente, tentarem saber de como devem proceder a partir de fora, como devem proceder para realizarem suas provas de vida, e estamos a orientar a nível do país. Há um ou aquele que estará fora de uma grande cidade, que terá necessidade nos próximos tempos apresentar-se. Isso poderá ser dentro de 2 meses ou dentro de 1 mês, a razão pela qual eu posso garantir que não será possível, não é, digamos, o processo fechar-se antes do dia 31 de março, até porque o processo nunca fecha. Mas agora, aqui é uma questão. Nunca fecha. Aqui é uma questão. Quem está dentro do país vai ter agora pouco mais de 60 dias para o fazer. Até porque vai ter dia 31 de março. Eventualmente tu consiga se deslocar lá do meu município da Bibala, por exemplo. Sim. Consiga chegar a uma agência ou no Namibe ou no Lubango para o fazer. Mas quem está fora de Angola, temos estado a registrar algumas restrições, algumas limitações do ponto de vista de locomoção, não é? Sim. Há fronteiras fechadas com alguns países por causa da nova variante da Covid-19. Imagine que esta limitação exceda, passe do tempo, por exemplo, do mês de março, vai até abril ou maio, e essas pessoas não consigam vir. Como é que foge isso? A questão é, a prova de vida é feita ao longo do ano.
ao longo do ano nós estamos a realizar provas de vida. Há uma particularidade, o porquê de janeiro a 31 de março. 3 meses depois, já estamos em condições de suspender as pensões àqueles que não puderam apresentar-se. Há uma razão para isso. 3 meses depois, nós não sabemos quem está em vida. Essa é a principal razão. Porque nós estaríamos a incorrer em pagar pensões a senhores que já não existem. E o bem monetário é um recurso escasso. É para os viventes, para os que estão em vida. Aqueles que já não existem, há outro processo em tratamento. Não podemos estar a depositar valores nas contas de senhores que já não vivem. Até porque as famílias teriam ou têm tido dificuldades, em alguns casos, de terem acesso aos valores depositados nas contas dos pensionistas. Porque na sua maioria as contas não são solidárias. E os bancos têm dificuldades em prestar informações aos familiares dos pensionistas. Ou a quem não seja titular da conta. Para isso é necessário uma ordem da justiça a obrigar o banco a prestar declarações à família do malogrado. E para se evitar, despistar estas situações todas, a razão pela qual os 3 primeiros meses são fulcrais. É de cumprimento obrigatório, fim do qual as pensões são suspensas. Todas. Para os que não tiverem a prova feita. Mas não há uma exceção para aqueles, por exemplo, que comuniquem com a devida antecedência da impossibilidade de chegar de forma presencial? Desde que haja algum documento que prova a continuidade ou a existência, a continuidade física, a comprovação de que continuam fisicamente em vida, nós podemos atenuar, mas aguardando que brevemente, num curto espaço de tempo, façam-nos chegar o documento definitivo a comprovar a existência física do pensionista. Para aqueles pensionistas que não puderem deslocar-se às agências da ENSA para realizarem a prova de vida, ou por encontrarem-se doentes, não é, acamados, nós facilitamos o processo no sentido de que a estes pensionistas basta uma fotografia com o jornal do dia, principalmente a primeira página voltada para o fotógrafo, desde que se lhes tire uma fotografia, portanto, com o jornal do dia colocado no peito, portanto, podem manter-se sentados ou de pé. Isso é suficiente para nós darmos a prova de vida como realizada. E coloquei a questão dos que estão fora do país. A prova de vida pode ser realizada nas nossas missões diplomáticas. As nossas missões diplomáticas estão preparadas para realizarem as provas de vida. Temos conhecimento, por exemplo, este ano estamos a receber mensagens, há uma série de dificuldades e nós começamos a emitir declarações para aqueles que estão fora do país, a solicitar as missões diplomáticas que realizem provas de vida a esses cidadãos. E em resposta existe a preocupação de que essas declarações devem ser visadas pelas relações exteriores, e estamos a orientar os nossos pensionistas nesse sentido de que indiquem-nos, sobretudo via e-mail, não é? Indiquem-nos a alguém que possa fazer o levantamento dessa declaração e chegar ao Ministério das Relações Exteriores, reconhecer, enviar e deixar-nos uma cópia para que possa constar no processo do pensionista que no dia tal terá passado o elemento tal indicado por si próprio, que terá levantado a sua declaração, levado ao Ministério das Relações Exteriores, reconhecido, e que nós temos isto no seu processo para a nossa defesa, caso amanhã venha a levantar-se alguma questão de que eu não
tinha autorizado ninguém, não é, a fazer o levantamento de uma declaração em meu nome. Então nós precisamos de elementos comprovativos num processo para que também possamos nos defender. Bem, nós ficamos imensamente gratos por ter vindo explicar e falar um bocadinho sobre esta prova de vida aos pensionistas que está a decorrer desde o dia 11 de janeiro e vai até ao dia 31 de março do corrente ano. Muito obrigado e desejamos continuação de boa sexta-feira, bom fim de semana e que volte. Obrigado igualmente, mas queria acrescentar algo que tem a ver com aquilo que acabou de dizer, não é? Pronto, no nosso comunicado está que a prova de vida vai até 31 de março, mas na prática a prova de vida é feita ao longo do ano, porque aqueles que não puderem fazer dentro dos 3 meses não implica dizer que jamais farão a prova de vida. Até porque ficarão com pensões bloqueadas e a única forma de desbloquear as mesmas pensões é mediante a realização da prova de vida. Então a prova de vida é feita ao longo do ano, especificamente nesta primeira fase, devido ao que está previsto, não é? Após o dia 31 de março. Então convém que se faça dentro deste período, para que os pensionistas não se coloquem na situação de verem as pensões suspensas. Bem, então uma vez mais obrigado e até a próxima. Hoje assim colocamos ponto final ao Viva Seguros, o programa da ENSA Seguros de Angola. Hoje tivemos como tema a prova de vida aos pensionistas, a produção do Manuel Nunes e também da Karina Cruz e o Joel Santo Valente. A técnica é do José Bastos da Silva, a coordenação geral de Armando Rangel. Meu nome é Érico Gerson Gonçalves. A todos vocês o nosso bom dia, boa sexta-feira e até a próxima semana. Estou seguro, pensa, com a ENSA estou seguro, pensa. Eu sou segura, pensa, com a ENSA eu sou segura, pensa. Vivo uma vida muito intensa, não me junto mais a ninguém, só quero ENSA. Já escolhi o meu futuro para que vença, já não quero mais ninguém, só quero ENSA. Estou seguro, ponho todos na balança e ela se inclina para o lado da mudança. Como um imbondeiro tenho força e esperança, não confio em mais ninguém, só quero ENSA. Estou seguro, Yeah. pensa, com a ENSA estou seguro, pensa. Eu sou segura, pensa, com a ENSA eu sou segura, pensa. Em casa, no carro e no trabalho, com saúde e segurança, não confio em mais ninguém, só quero Estou essa. seguro, pensa, com a ENSA estou seguro, pensa. Eu sou segura, pensa, com a ENSA eu sou segura, pensa. Yeah, com a ENSA estou seguro.